Olá, boa noite a todos vocês. Esse é o canal 70ª Semana, mais uma vez, trazendo informações reveladoras através dessa live, que nós daremos início a partir de agora. Uma boa noite a todo o pessoal do chat, uma boa noite a todos os moderadores. Nessa live de hoje, como essa live, ela será uma live que terá um conteúdo fortíssimo, né, com relação às informações que serão transmitidas, eu vou pedir para que os moderadores fiquem atentos aí também aos comentários, né, que serão feitos, porque na live anterior houve a rejeição da parte de muitas pessoas com relação à informação que foi compartilhada e passada dentro dos apócrifos. Então, eu suponho que tais pessoas irão entrar aqui no chat e fazer comentários desnecessários, comentários desrespeitosos com relação às informações transmitidas dentro dos apócrifos que nós iremos passar para vocês agora. Então, eu peço aos moderadores aí que vocês fiquem atentos aí. Se tiver alguém fazendo comentários desnecessários, eu peço para que vocês removam imediatamente tais pessoas, tá bom? Uma boa noite, irmão Marcos, uma boa noite, irmão Marcelo. É um prazer estar novamente reunido aqui com vocês para darmos início a mais uma live com informações fortíssimas que serão transmitidas, e essas informações, elas estão linkadas com a passagem de Atos 29, com relação às novidades da promessa que estão sendo proclamadas daqui de Jerusalém. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Marcos, para o Marcelo, para que eles possam desejar também aí para vocês boas-vindas, e assim nós podemos dar início aí às informações que temos pesquisado, e preparem-se e apertem os cintos, porque a coisa é muito forte. Boa noite, irmão Rodinei, boa noite, irmão Marcelo, e a todos do chat que estão assistindo essa live, né? É mais uma alegria nós estarmos aqui nesse momento, né, para estar contribuindo com mais algo tão maravilhoso, né, que a Rússia está nos dando, né? Atos 29, mais uma vez, né? A gente sempre menciona porque é a promessa, né? A promessa está sendo cumprida, né? Isso é maravilhoso. Passa a palavra para o irmão Marcelo aí. Boa noite, irmão Rodinei, irmão Marcos, e todos aí do chat. Uma boa noite a todos. Como os irmãos estão falando aí, né? As novidades da promessa tá a todo vapor. Mais umas bombas que hoje o irmão Rodinei, irmão Marcos e irmão Marcelo vai estar passando para todos os irmãos do chat e todos que vão assistir essa live. Passa a bola para você, irmão Rodinei. É verdade. As informações que nós iremos transmitir nessa noite são informações reveladoras, que trata-se de conteúdos que serão transmitidos a partir de agora dentro do apócrifo, né? Dentro do apócrifo de Judas. Essa já é a terceira live fazendo parte de uma série de informações, as quais nós estamos empenhados em revelar e trazer essas mensagens que por muito tempo ficaram ocultadas dentro da história do Brasil e dentro da história do nosso povo aqui, o povo de Arro, né? Então, nós iremos agora fazer aqui alguns comentários da pesquisa que nós fizemos hoje, e essas informações, elas estão apresentadas dentro do contexto do manuscrito de Judas Iscariotes, Judas, né? Como é o nome verdadeiro, Judas. Então, eu vou ler aqui alguns trechos. O Marcelo também irá ler alguns trechos aqui que ele andou lendo, né, e pesquisando, para poder mostrar a importância desse apócrifo que ficou ocultado e escondido por mais de 1.700 anos. Durante 1.700 anos, esse apócrifo ele ficou sob o poder do Vaticano. Houve a rejeição de diversos líderes, né, aonde tentaram ocultar e distorcer toda a verdade, inclusive colocando diversas coisas contraditórias e sem confirmações
documentais dentro das escrituras que nós temos aqui nas Américas, e assim as religiões têm acreditado piamente nessas informações, achando que elas são reais e verdadeiras. Porém, isso não é uma realidade, né? Então, eu vou iniciar aqui fazendo a leitura desse trecho aqui, para que vocês possam ver na sequência, né, as informações. E caso o Marcelo e o irmão Marcos quiser fazer um comentário, vocês levantem a mão, porque aí eu fecho o meu microfone para evitar a questão da microfonia, para que vocês possam fazer um comentário adicional aí, com relação ao que vai ser passado agora nessa live, tá bom? Eu vou abrir aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Perdido durante quase 1.700 anos, um manuscrito em papiro, já se desfazendo, apresenta a história do homem mais odiado da história sob nova luz. Quer dizer, Judas Iscariotes, que é o Judas, né, discípulo e apóstolo de Yahushua, ele foi uma das pessoas mais odiadas durante toda a história dos apócrifos das Escrituras. Quem nos ensinou e quem condicionou o mundo a esse ódio foram as religiões templárias, né? E vocês aqui já estão carecas de saber quais são essas religiões, né? Trata-se de todas, na verdade. Todas elas são ramificações com nomes diferentes que pertencem ao mesmo tronco templário, o qual foi difundido no mundo todo, né? Então eu vou aqui fazer o início da leitura desse apócrifo aqui, para poder fazer alguns comentários aqui, mostrar para vocês muitas verdades que foram ocultadas e estão escondidas, né, de todos nós, mas que hoje, por causa do cumprimento das profecias, referente a aquilo que o arcanjo Gabriel, ele disse para Daniel, no livro de Daniel, e também o livro de Jeremias, Ezequiel, e principalmente Atos 29, nós iremos trazer agora para vocês essas informações, né? Então, veja bem, aqui diz o seguinte, ó, essas palavras estranhas eram em cópia, né? Quer dizer, as palavras que estavam contidas dentro do manuscrito, o apócrifo perdido de Judas Iscariotes, essas palavras estranhas eram em cópia à língua falada no Egito, no alvorecer do cristianismo. Quer dizer, no início do cristianismo, foi encontrada essas palavras copta, né, que tratava-se de palavras egípcias e também muitas delas misturadas com o grego. Não eram ouvidas desde que a igreja nascente declarara o documento proibido dos cristãos. Olha a primeira informação bombástica referente a esse apócrifo. Aqui menciona que essas palavras cóptas desse apócrifo não eram ouvidas desde que a igreja nascente, quer dizer, desde que as religiões templárias, né, elas declararam o documento proibido aos cristãos, quer dizer, eles ocultaram esse documento, ocultaram o conteúdo dele para que ninguém soubesse, apenas a cúpula da religião templária. Esta cópia não se sabe como sobreviveu, né, escondida por uma eternidade no deserto do Egito. Finalmente foi descoberta no fim do século XX, para depois novamente desaparecer no submundo das negociações de antiguidades. Então, o que aconteceu com o manuscrito apócrifo perdido de Judas Iscariotes? Ele foi colocado em vasos de jarro no deserto do Cairo, do Egito, né? E permaneceu ali ocultado e escondido por cerca de 1.700 anos. E fizeram isso porque as informações contidas dentro desse apócrifo contraria até os dias de hoje
todos os ensinamentos, todas as imposições, todas as falsas doutrinas que Constantino criou nos concílios e implantou dentro das religiões, né? Trazendo assim a mentira e o engano dentro da escritura, principalmente a que nós temos aqui nas Américas. E depois de um certo tempo, esse manuscrito ele foi encontrado e ele foi colocado à venda por um valor muito alto. E uma pessoa, uma mulher, ela comprou esse manuscrito, guardou ele por muito tempo, e depois da posse dele, ela descobriu que tratava-se do apócrifo do Evangelho perdido de Judas Iscariotes. E a partir daí começou a preocupação que o sistema templário sempre demonstrou com relação a esses apócrifos. E aí começou a implantação de falsas doutrinas, como as quais Constantino criou e implantou dentro da escritura nos concílios de Nicéia e concílio de Trento, trazendo a mentira e o engano para todas as nações. Então aqui diz o seguinte: o manuscrito secreto mostra-nos um Judas muito diferente. Olha que informação reveladora, gente. O manuscrito secreto, ele mostra-nos um Judas muito diferente. Ele é um herói. Olha o que o manuscrito está falando. Olha o que o livro, aqui o apócrifo está falando. E Judas, ele era um herói. Ao contrário de outros discípulos, realmente compreende a mensagem de Yahushua. Quando entrega Yahushua às autoridades, está fazendo o que seu mestre pediu, sabendo o destino que iria acarretar para si mesmo, e Yahushua o avisa: serás amaldiçoado. E foi exatamente o que aconteceu. A mensagem é chocante, o suficiente para despertar suspeitas de fraude, coisas comuns em um tratado de artefatos que se dizem bíblicos. Quer dizer, né? A mensagem é chocante, o suficiente para despertar suspeitas de fraude dentro das escrituras. Coisa comum entre o tratado de artefatos que se dizem, eles se dizem que pertencem às escrituras. Se dizem que são bíblicos, mas não são. Não são. Ela atraiu multidões quando foi exibida em 2002, mas logo se revelou uma engenhosa falsificação. Né? A gente vê que fizeram de tudo, fizeram até cópias, falsas cópias para tentar enganar, né? Mas não conseguiram. A religião com unhas e dentes, tentando esconder as informações contidas dentro do apócrifo. Aí aqui diz o seguinte: uma confirmação adicional vem do passado, por volta de 180 depois de Cristo, como está escrito aqui. Irineu, bispo de Lyon, na Gália, Roma, Gália Romana, né? Na Gália Romana. Isso aqui é uma coisa que está ocultada aqui, porque essa Lyon, na Gália Romana, na verdade, trata-se de uma colônia que existiu aqui no Brasil. Porque todas as colônias romanas, elas existiram aqui. Porque a primeira coisa que eles fizeram foram tomar posse de Jerusalém. Entendeu? Foram tomar posse dos lugares sagrados. E quando tomaram posse dos lugares sagrados, estabeleceram os seus templos, estabeleceram suas religiões, estabeleceram suas leis e tomaram posse desses lugares. Essa Gália mencionada aqui trata-se da Galileia das Nações, que é o Oceano Atlântico e as cidades costeiras brasileiras, aonde Roma tomou posse, principalmente com relação ao perímetro que compreende Jerusalém, que trata-se de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, como capital. Então, aqui diz que esse bispo Lyon, né, chamado Irineu, esse bispo chamado Irineu, ele escreveu um volumoso tratado intitulado Contra Heresias, porque, para eles,
que tinha uma intenção contrária àquilo que está dentro do apócrifo de Judas, tudo que vinha contra as ideias deles tratava-se de heresias para eles. E o livro era uma censura feroz a todas as concepções sobre Yahushua que diferiam das apresentadas pela igreja tradicional. Olha aí, ó. Quer dizer, todas as informações contidas dentro do apócrifo tratava-se de uma feroz, de uma censura, né, que eles criaram porque era contra e apresentava uma história contrária à qual a igreja tradicional pregava e transmitia. Entre os que ele criticou estava o grupo que reverenciava Iudas, o traidor. Né? Quer dizer, existia pessoas ali, naquela época, que era contra esses ensinamentos, contra essas imposições, né? Criada aí por Constantino. Contra essas informações criadas aí por Constantino, e também por esse Papa Irineu, eles não foram os únicos, outros papas também fizeram a sua parte com relação a isso, porém, não conseguiram jamais esconder as informações apresentadas dentro desses apócrifos de Judas, né? Aqui diz o seguinte, que entre os que ele criticou estava um grupo que reverenciava Iudas, né? E que criaram uma história fictícia, a qual chamam de Evangelho de Judas. Tá vendo? Então, o que foi colocado dentro da João Ferreira de Almeida, o que foi colocado dentro das escrituras aqui nas Américas, trata de uma história fictícia com relação ao que está contido dentro do apócrifo de Judas. Olha só o que eles fizeram. Pelo visto, décadas antes de um manuscrito hoje, nas mãos de Rodolfone ser escrito, o irado bispo sabia sobre o texto original em grego. Tá vendo aí, gente? Irineu sabia do texto original em grego, e mesmo assim foi a favor da mentira, foi a favor da manipulação que foi colocada dentro da escritura, principalmente as que vieram e que foram produzidas aqui nas Américas. Irineu estava às voltas com uma profusão de heresias. Nos primeiros séculos do cristianismo, o que chamamos de igreja, operando por meio de uma hierarquia de padres e bispos, era apenas um de muitos grupos inspirados por Yahushua. O estudioso da Bíblia, Marvin Meyer, da Universidade Kaplan, que ajudou na tradução do Evangelho, resume a situação com uma frase: o cristianismo em busca do seu estilo. Olha que bomba são essas informações. Irmão Marcos e Marcelo, vocês querem fazer algum comentário dentro dessas informações que foram lidas aqui? Vocês querem fazer aí algum comentário? Eu vou fechar o meu microfone aqui para que vocês possam estar fazendo aí algum comentário com relação ao que vocês pesquisaram aí também, tá bom? Então, Rodinei, o que você falou aí é muito claro, né? Você vê que esse apócrifo é muito forte, né? Muito verdadeiro. Você vê que esconderam isso aí, né? Porque é algo que não queria que o pessoal sabesse disso, né? Porque é algo tão forte que essa noite mesmo eu fiquei, né? Fiquei bem pensativo, porque olha, pensativo assim, né? Feliz, né? Porque essa palavra ela dá uma alegria no nosso interior, ela dá uma libertação, ela limpa nós, né? E então, mas você vê que quanto tempo ficou oculto isso, né? Aí eu falo, por que o povo não quer buscar, né? Não quer buscar, não quer pesquisar, né? Infelizmente, né? Não são todos, né? Mas a maioria, eles não querem fazer isso, eles não querem essas coisas maravilhosas, né? Infelizmente. Porque eu li um pouco ontem, não consegui ler todo o apócrifo, né? Porque deu uns problemas no trabalho lá hoje, eu acabei chegando atrasado aqui, né?
Mas uma coisa que eu tiro para si por mim, que, olha, é muito precioso, né? Esse apócrifo, né? A Atos 29, que vem falando da promessa, né? Então, nós temos que estar sempre atentos com isso, porque, olha, é muito forte, né, o que falou. Porque na própria escritura, ela fala em Oséias, acho que é 4:6, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Porque rejeitaram a instrução, né? Ele fala bem claro, rejeitaram a instrução. Então, às vezes, as pessoas não querem buscar a instrução, não querem buscar o entendimento, né? Então, fala que aí ele vai esquecer, né? Ele não vai ter como agir nas pessoas, né? Por isso é importante a pessoa ficar de braço aberto para receber, né? Essas maravilhas que está nos revelando hoje, né? Essa promessa. Eu estou muito feliz, sabe, Rodinei, de estar aqui, de estar passando isso para as pessoas, né? de estar, esse convicto disso, né? Essa alegria de estar participando, repartindo esse pão, né? Isso é maravilhoso, porque esse alimento é um alimento espiritual, né? Que as pessoas precisam dele, né? Nós estamos precisando dele, de encontrar, né? E está tão perto, né, Fábio? Está tão perto, por que buscar tão longe? E esse é o meu comentário que eu queria só fazer aqui, né? Porque eu não consegui, ler realmente a fundo, mas eu tenho uma alegria de estar participando com vocês, né? E repartir essa alegria, tá ok? Vou passar para o meu irmão Marcelo aí. Então, irmão Marcos e irmão Rodinei, eu também tenho umas coisas aqui para passar aqui, né? Como se sempre frisa, as novidades da promessa, Atos 29, que as novidades da promessa saírem aqui de Arruxalaim, né? Tá no apócrifo, Atos 29, e tem um resumo aqui também do apócrifo de Judas, que eu vou passar para vocês também, e fala, né, do sistema, né, principalmente também do Constantino, né? É uma breve palavra aqui, eu vou ler para vocês aqui, muito forte, que é do apócrifo de Judas, né? E eu vou começar aqui, ó. No fim do século IV, porém, possui livros desse tipo, era uma imprudência. Em 313, o imperador romano Constantino legalizava o cristianismo, mas sua tolerância abrangia apenas a igreja organizada, a igreja organizada, a quem ele prodigalizava riquezas e privilégios. Olha para você ver, riqueza e privilégio que Constantino dava para o pessoal. Sem falar das isenções dos impostos. Os hereges cristãos que discordavam das doutrinas oficiais não tiveram apoio, foram punidos e, por fim, proibidos de reunir-se. Irineu, que é o bispo, né, indicaram os 4 evangelhos canônicos como os únicos que os cristãos deveriam ler. Olha para você ver que esse bispo, ele sabia da verdade e ele indicou esses evangelhos que os cristãos deveriam ler. Na verdade, era obrigado a pessoa a ler, senão as pessoas tinham que ser obrigadas a ler, né? Sua lista, por fim, tornou-se a política da igreja. Em 367, Anastácio, o poderoso bispo de Alexandria e o admirador do Irineu, emitiu uma ordem a todos os cristãos do Egito com uma lista de 27 textos, entre eles o Evangelho atual, que deveria ser considerado o único livro sagrado do Novo Testamento. Essa lista pendura até hoje. Não há como saber quantos livros foram perdidos à medida que a Bíblia tomou forma. Olha para você ver, tem vários apócrifos, vários livros que foi retirado nesses concílios de Nicéia pelo Constantino e esses bispos aí da Igreja Católica. Mas sabemos com certeza que alguns foram escondidos. O achado de Nag Hammadi foi enterrado em um jarro de cerâmica de gargalo por monges mosteiros de São Pacômio. Na proximidade, um homem apenas teria bastado para
bastava para esconder o Evangelho de Judas, que estava encadernado junto com 3 outros textos gnósticos. Tá vendo que tem vários livros, né, que foi retirado da nossa escritura hoje, muitos livros, como Atos 29, e não só apenas esses colocaram, tem vários, entendeu? Aí, irmão Rodinei, eu passo para você, é muito forte esse negócio de Judas aqui, muito forte, viu? É verdade, irmão Marcelo e irmão Marcos. Nessa noite agora anterior, eu tive muita dificuldade para dormir. Porque a gente pesquisa e o espírito de Yahushua, quer dizer, o próprio Yahushua, ele vem através da glândula pineal e começa a nos mostrar, e começa a abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender o que está ali naquele rolo, né? Entendeu? Então, eu tive dificuldades, eu acordei várias vezes à noite pensando e surpreso com essa informação. Porque quantos anos que nós acreditávamos nessa mentira, acreditamos, né, nessa mentira? Quantos anos? A gente acreditou que Judas era traidor, que Judas, ele era a escória de Yahushua. Quantos anos que a gente acredita isso? E hoje nós recebemos essa informação, ela realmente é chocante, né? E ela vai perturbar esse sistema templário. Pode ter certeza disso, entendeu? Como já perturbou no passado. Então, eu vou continuar fazendo uma leitura aqui, e eu quero depois, muito bem explicada aqui, para as pessoas que estão assistindo essa live. Eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem que está ligada ao verdadeiro significado da palavra gnose. Todas as vezes que nós havíamos ouvido a palavra gnóstico, ou a palavra gnose, imediatamente vinha na nossa cabeça, na nossa mente, que tratava-se de algo distorcido, que tratava-se de algo corrompido. A palavra gnose, ela dá essa ideia, mas isso não é verdade. Eu vou ler para vocês aqui uma informação reveladora sobre a palavra gnose, que irá abrir a mente de muitos de vocês. E aqui diz assim, ó: gnose em grego significa conhecimento. Explica Meyer. Tá vendo, pessoal? A palavra gnose ou gnósticos em grego significa conhecimento. Não tem nada a ver com aquilo que foi passado para todos nós um certo tempo atrás, quando estávamos conectados a outros canais. A palavra gnose ou a palavra gnóstico, ela tem o significado de conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. E mais uma vez, né, o sistema templário jogou a palavra gnóstico como algo ruim, como algo contrário, como algo distorcedor da verdade. Os gnósticos acreditavam que existe uma fonte suprema de bondade, que chamavam de mente divina, fora do universo físico. Tá vendo aí, ó? Os humanos trazem uma centelha desse poder divino, mas não podem acessar, impedidos pelo mundo material que os cerca. E aí está a razão pela qual o próprio Yahushua disse as seguintes palavras: armazenai tesouros nos céus, e não na terra. Porque na terra os ladrões roubam, a ferrugem consome e tudo passa, tudo acaba. Entendeu? Veja que esse entendimento com relação à palavra gnose, ela tem um verdadeiro sentido.
Outro sentido verdadeiro que a palavra gnose ela também nos dá é com relação à centelha divina, que todo ser humano tem dentro de si. Não seria isso, Marcelo e Marcos, algo que está ligado com aquilo que foi colocado dentro da Bíblia do Almeida, de Espírito Santo? Então, a palavra gnose, ela não tem uma conotação de distorção. Ela não tem nada a ver com isso, mas tem com conhecimento e sabedoria. Enquanto cristãos, como Irineu, salientavam que apenas Yahushua, o filho de Yahweh, né, colocaram aqui ele como filho, era ao mesmo tempo humano e divino. Os gnósticos afirmavam que pessoas comuns podiam ligar-se a Yahweh. Olha aí, ó. Tá vendo? Os gnósticos, eles confirmavam e afirmavam que pessoas comuns poderiam ligar-se a Yahweh ou a Yahushua. Isso é uma grande verdade. Entendeu? Só que o sistema coloca o que na cabeça das pessoas? Que você precisa de uma cobertura espiritual, que você precisa de um cara que se intitula pastor, de um cara que se intitula bispo, de um cara que se intitula diácono, de um cara que se intitula presbítero, de um cara que se intitula apóstolo, de um cara que se intitula reverendo. Não é isso que o sistema ensinou para nós? Que para ter acesso hoje a Yahushua nós precisamos, né, de uma intervenção humana, de um líder humano. Isso é uma grande mentira. Porque os ensinamentos que são conhecidos como gnósticos, eles trazem a informação de que é possível você ter uma conexão direta com aquele que te criou, sem a intervenção minha, ou do Marcelo, ou do Marcos, ou de qualquer um que exista em cima dessa terra. Você tem livre acesso a ele. Mais uma vez, né, essa informação confirmando e comprovando o verdadeiro caráter da palavra gnose, ou gnóstico. Entendeu? A salvação requeria despertar daquela centelha divina no espírito humano e reconectá-la à mente divina. Tá vendo? Para isso, era preciso a orientação de um mestre. E esse, segundo os gnósticos, esse mestre, segundo os gnósticos, tratava de quem? Tratava-se de quem? De Yahushua, o único que pode conduzir alguém a ter esse contato. E não um líder humano que se intitula alguma coisa. Os que compreendessem sua mensagem se tornariam tão divinos como o próprio Yahushua. Entendeu? Você vê que quando a pessoa ela conhece Yahushua e ela passa a ter uma vida com ele, ela passa a ter intimidade, ela passa a ter compromisso com ele, automaticamente ocorrem mudanças dentro dela e, posteriormente, essas mudanças se refletem também no exterior. Essa é uma grande verdade. Porque quando a gente vem lá de fora, para os braços de Yahushua, todos nós viemos feridos. É verdade ou não é, pessoal? Todos nós viemos feridos, machucados, viemos com a nossa vida toda bagunçada, toda distorcida, toda, né? Não é verdade? E Yahushua, quando ele vê que a pessoa quer compromisso com ele, ele passa a endireitar as veredas. Ele passa a limpar a vida de todos nós. É isso que acontece conosco, por experiência própria. Há uma limpeza, há uma descontaminação das coisas que nos contaminaram, coisas que foram prejudiciais em todos os sentidos para nós. Essa é a grande verdade. E Yahushua, ele é a fonte de vida. Ele é a verdadeira fonte de vida. Entendeu? Então, é por isso que hoje eu sou grato a ele, sou grato a Yahushua por ter despertado não só a mim, mas como ter despertado muitos de vocês e muitos que ainda serão despertados para essa verdade contida
não apenas dentro da Escritura, mas dentro dos apócrifos, os quais foram excluídos para ocultar essas verdades. Aqui diz o seguinte, décadas atrás, né? Deixa eu só arrumar aqui, peraí só um minutinho, pessoal. Fica melhor aqui para vocês. Décadas atrás, as doutrinas desse tipo eram vislumbradas, sobretudo, por meios de críticas, feitas por antagonistas, como Irineu, né? Mas, em 1945, camponeses egípcios encontraram um conjunto de textos gnósticos perdidos havia muito tempo, enterrados em um jarro de cerâmica próximo à cidade de Nag Hammadi. Entre eles havia mais de uma dúzia de versões totalmente novas de ensinamentos de Yahushua, incluindo os evangelhos de Tomé, Felipe e um evangelho da verdade. Agora temos o evangelho de Iudas. No passado distante, algumas dessas versões alternativas podem ter sido mais divulgadas do que os evangelhos conhecidos, como Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas hoje a ideia de textos que contradizem os 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento é profundamente perturbadora para algumas pessoas, como foi lembrado quando almoçava Marvin Meyer em um restaurante em Washington. Transbordante de entusiasmo e eufórico, o acadêmico limpou um prato de salada de frango, né, enquanto discorria sem parar sobre as crenças contidas no Evangelho de Judas. E ele disse, é sensacional, exclamou. Explica por que Judas é apontado por Yahushua como o melhor entre os discípulos. E outros não entenderam. Então, nós conseguimos entender, diante dessa leitura, o seguinte, que o principal motivo de Yahushua ter escolhido Iudas para cumprir esse papel importantíssimo que nós iremos transmitir para vocês a seguir, era porque ele verdadeiramente estava conectado com ele. Ele estava completamente em comunhão, completamente linkado a Yahushua. Tanto é que Yahushua disse para ele, sai do meio dos outros. Olha o que Yahushua disse para ele. Saia do meio dos outros para que eu te mostre as coisas do reino. Então, isso significa dizer que os demais discípulos de Yahushua não estavam ligados a ele como Iudas estava. Então, faz sentido a escolha de Iudas para cumprir aquele importantíssimo papel que nós iremos passar para vocês agora, na continuidade dessa informação aqui apresentada. Uma outra coisa uma outra bomba aqui, gente, que nós iremos passar para vocês, e é algo extremamente fundamental, é isso aqui, ó. O Evangelho de Judas reflete com clareza a luta travada, muito tempo atrás, pelos gnósticos e pela igreja hierárquica. Por que aqui chama a igreja de hierárquica? Porque existe uma hierarquia entre elas. Existem diversas ramificações dela. Entendeu? E essas ramificações compreende ao quê? Compreende ao protestantismo, de Martinho Lutero, João Calvino e Zwingli. Na primeira cena, Yahushua ri dos discípulos por orarem para o seu Deus, com letra minúscula. Presta atenção nessa informação que será passada agora, por favor, para que vocês possam entender. Olha para você ver o que fizeram com a Bíblia do Almeida e com as Escrituras aqui nas Américas. Na primeira cena, Yahushua ri dos discípulos.
E por que que ele estava rindo deles? Por quê? Porque eles estavam orando para o seu Deus. Eles estavam orando, abre aspas, para o seu Deus, com letra minúscula, fecha aspas. Referindo-se ao desastroso Deus que criou o mundo, presta atenção nessa informação. E Yahushua referindo-se, né, ao desastroso Deus, com letra minúscula, né, desse mundo, compara os discípulos a um sacerdote em um templo, uma referência à igreja preponderante, a quem chama de ministro do erro. Ou seja, a igreja templária, ela é chamada de ministro do erro. Ministro do erro. Plantando árvores, quem chama, aliás, plantando árvores sem frutos, em meu nome. Tá vendo, pessoal? Plantando árvores sem frutos em meu nome, vergonhosamente. Desafia os discípulos a olhar para ele e compreender o que dele desafia os discípulos a olhar para ele e compreender o que ele de fato é, mas eles não o olham. Eu vou explicar para vocês isso aqui detalhadamente agora. Vamos dar uma pausa aqui que eu quero explicar uma coisa para vocês. Os discípulos estavam reunidos orando. O sistema religioso não colocou na cabeça das pessoas que as pessoas têm que viver fazendo isso o tempo todo. Ah, irmão, você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Ah, você tem que orar. Você tem que orar. E você tem que orar. E você tem que jejuar. Não é isso que o sistema colocou na cabeça das pessoas? E Yahushua chegou perto deles e percebeu que eles estavam ainda com o ranço do sistema farisaico da época. Porque eles estavam ali, nessa condição, estavam ali orando. Estavam ali, dentro dessa condição. Então Yahushua chegou perto deles e começou a rir. Começou a rir. E eles até ficaram espantados com a atitude de Yahushua. Né? Ficaram espantados ali com a atitude de Yahushua. E Yahushua falou para eles assim, ó. Referindo-se ao seu desastroso, né? Ele diz aqui, ó, Yahushua disse para ele, vocês estão se dirigindo, referindo-se ao desastroso Deus desse mundo. Tá vendo? Ó? O Deus que o criou, né? Desse mundo. E comparou os discípulos a um sacerdote em um templo, uma referência à igreja preponderante, a quem chama de ministro do erro. E ele pegou e disse para eles olharem para ele. E Yahushua chegou para eles e falou, olha para mim. Olha para mim. Quem de fato eu sou. E eles não olharam. Entendeu? Isso significa dizer que muitas dessas coisas que o sistema ensina, que você tem que orar, que você tem que viver orando. Engraçado que esse povo que mais ora é o povo que mais sofre. É o povo mais miserável que existe. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira? Esse povo que diz, irmão, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Eles são os que mais sofrem. São os que mais são explorados. A própria prática da vida mostra isso. Sim ou não? Continuando aqui a leitura, diz o seguinte aqui, ó.
A passagem mais importante é aquela em que Yahushua diz a Judas: sacrificarás o homem que me veste. Olha o que Yahushua falou para Judas e esconderam dele. Olha o que Yahushua falou para Judas e esconderam de todos nós por mais de 1.700 anos. E Yahushua chegou para Judas e disse o seguinte: sacrificarás o homem que me veste. Falou para ele. Em outras palavras, Judas matará Yahushua. E com isso, lhe fará um favor. Enfim, ele se livrará de seu invólucro material, a carne de seu corpo, e libertará o verdadeiro, o ser divino que ele contém. O fato de essa tarefa ter sido confiada a Judas é um indicador da sua posição especial. Levanta os olhos e vê a nuvem, disse Yahushua para Judas. E a luz dentro dela e as estrelas ao redor. E Yahushua lhe diz para encorajá-lo. A estrela que mostra o caminho é a tua estrela, disse Yahushua para ele. Finalmente Judas tem uma revelação na qual ele entra em uma nuvem luminosa. As pessoas abaixo ouvem uma voz saída da nuvem, embora o que ela diz possa não vir jamais a ser conhecido, pois nesse trecho há um rasgo no papiro. O evangelho termina abruptamente com um comentário afirmando que Judas recebeu dinheiro e entregou Yahushua aos que vinham prender. Veja que aqui o apócrifo fala de um diálogo entre Yahushua e Judas. E ele fala para Judas que ele iria entregar ele. Entendeu? Isso significa dizer que Judas não traiu Yahushua. Ele não traiu Yahushua, mas o próprio Yahushua pediu que ele fosse entregue, que ele fosse apontado e entregue aos romanos para que ele fosse liberto daquele invólucro, né? Quer dizer, daquela roupagem exterior, daquele invólucro carnal, o qual ele estava habitando. Olha a diferença desse acordo, desse pedido de Yahushua com relação àquilo que o sistema colocou como traição. Quer dizer, em outras palavras, o sistema queria o quê? Ocultar e queria impedir o próprio Yahushua de executar a sua principal tarefa de vir aqui a esse mundo e se manifestar na forma humana, com o objetivo de cumprir a lei, a qual foi colocada sobre o povo, né? Aquelas 613 leis, aqueles 613 preceitos, somente Yahushua cumpriu, e assim ele pôs fim àquela lei, abrindo a oportunidade para que tanto Adão como Eva e a sua posteridade voltasse novamente ao Éden, voltasse novamente ao paraíso, cumprindo a promessa que ele havia feito a Adão. E detalhe, o fato de ele, através desse acordo, através desse pedido feito a Judas, o fato de ele se desprender desse invólucro carnal não significa que ele morreu. E a brecha que mostra isso é a passagem onde está escrito o seguinte. Eles colocaram como se o próprio Yahushua estivesse orando e falando com Yahu, o Pai. E aí colocaram dentro da escritura do Almeida lá e das demais. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho com a mesma glória que eu tive antes de vir ao mundo. Essa passagem dentro das Escrituras foi um tiro no pé do sistema. Porque essa passagem, ela prova que Yahushua foi glorificado e não morto.
como sistema religioso, erroneamente e intencionalmente colocou isso dentro da Escritura. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ainda tem bombas, hein, gente? Ainda não terminou, não. Tem uma coisa aqui que nós iremos falar no final dessa live que vai deixar muita gente chocada. Vocês aí que estão sentados assistindo essa live, se prepara, porque o que vocês vão ouvir hoje é libertação. É João 8,32 para vocês. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para Craig Evans, esse relato de uma ficção escrita em apoio a um sistema de crença que não vingou, olha só, a um sistema que não vingou, não há nada no Evangelho de Judas que nos diga alguma coisa que possa considerar historicamente confiável. Ele declara: outros estudiosos, contudo, acham que o documento é uma nova e importante janela para a mente dos primeiros cristãos. Quer dizer, para a mente daqueles que estiveram lá no início, na época dos apóstolos, dos discípulos. Ele muda a história dos primórdios do cristianismo. Olha aí, ó. E quando está falando primórdios do cristianismo, está falando da identidade do povo de Yahvé. Entendeu? Colocar o cristianismo aqui, mas está se tratando do povo eleito, das tribos. Deixa eu ver o que mais tem aqui de importante aqui para passar para vocês. Tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Tem uma parte aqui, tem outra aqui. Essa aqui eu já fiz. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui. Quero ler uma coisa para vocês aqui. Ô Marcos, você e o Marcelo, vocês querem fazer algum comentário aqui? Novamente, eu vou fechar o meu microfone aqui para vocês falarem, tá? Perfeito, Rodinei. O que você está falando aí, o evangelho, né, o apócrifo, né, é muito forte, né? A gente comentar isso, né, que essa verdade, ela vem tão limpando, né, o homem, né, que é que eu falei, limpando de dentro, né, porque é como um copo d'água, né, você enche o copo d'água, ele vai transbordar, né? Isso que está acontecendo conosco, né, que está entendendo isso, vem limpando o homem, né, de dentro para fora. Então, isso é muito importante, porque a gente não sabia de umas maravilhas dessas, né, que hoje a gente conhece, né? Isso é muito forte. E só temos que ser grato, né, a Yahushua por nos revelar isso, né? E está trazendo para todos os irmãos, né, que confia nessa palavra, que é verdadeiro, né? Como Yahushua está nos dando isso hoje, um presente, né? E isso a gente tem que ser muito grato a ele, né, e buscar cada vez mais, né? Aquele que buscar vai encontrar, né? Como a gente encontrou esse apócrifo, né, que é muito forte, né? O meu comentário é esse, né? E ficar firme, né? Cada um que buscar é mesmo, né? Buscar é verdade, porque, olha, é um tesouro muito grandioso, né? Que nós estamos sendo resgatados por esses tesouros, né? Isso é coisa que não tem dinheiro que pague, né? Somente a alegria de estar recebendo e repartir essa alegria, né? Isso é muito forte. Passar para você, Marcelo. Sim, meu Marcos, então, como vocês estão falando aí, nossa, esse apócrifo aí de Judas foi muito forte, cara. Porque o sistema nos condicionou a odiar o Judas, a odiar ele. E olha, agora que a gente descobrimos que esse apócrifo aí, ele, Judas, foi o braço direito de Yahushua, né? É o que estava mais ligado a Yahushua. Então, essa novidade aí, dessa promessa que Yahushua proporcionou para nós, como o Rodinei, o irmão Marcos e todos os chats, e todos que vão assistir essa live, é muito grande, cara. É alegria demais
que a Rússia nos está limpando dessa sujeira do sistema religioso que foi implantado para enganar o povo eleito, o povo de Arruxalaim, que aqui é o Brasil. Tem muita gente que não acredita, mas nós temos vários e vários livros que confirmam que aqui é Arruxalaim. Então, é maravilhoso saber dessa novidade, da promessa que a Rússia está nos proporcionando nessa noite. E passo para você, meu Rodinei. Nós temos uma informação agora que trata-se de algo que será um verdadeiro divisor de águas. Eu creio que o pessoal que está assistindo a live, como muitas pessoas que irão assistir posteriormente, né? Essas pessoas aí, posteriormente, irão assistir, elas irão ficar chocadas com a informação que nós iremos passar agora. E nós temos que passar, porque existe uma incumbência, existe um chamado, o qual nós temos que atender. E assim era com os profetas no passado, né, Marcos? Né, Marcelo? No passado, os profetas, eles tinham que se dirigir a reis, se dirigir a nações e transmitir a mensagem a qual eles foram incumbidos de transmitir. E é isso que nós iremos fazer a partir de agora, porque o que irá ser falado agora trata-se de uma bomba, trata-se de algo revelador que também ficou ocultado, mas que o próprio Yahushua desmascarou e mostrou que Terron, ele é o Deus do Velho Testamento. E quando menciona isso, eu vou ler aqui um trecho para vocês falando a respeito da ceia, tá? O que nós vamos falar aqui é a respeito da ceia, e aqui mostra que Terron, ele é o Deus do Velho Testamento. E aí nós conseguimos agora compreender, irmãos, o porquê que lá existia tantos sacrifícios de animais. Sim ou não? Agora nós conseguimos compreender o porquê que Salomão sacrificou não sei quantos bois, e era sacrifício de ovelhas, e era sacrifício de cordeiro, e era sacrifício disso e daquilo, não é? Era sacrifício de animais. Animais eram partidos ao meio. Animais eram partidos ao meio. Agora nós entendemos o porquê que no Velho Testamento existia tantos sacrifícios. E hoje, o protestantismo, as religiões que compreendem o protestantismo fazem campanhas somente no Velho Testamento e nunca no Novo. Já prestaram atenção nisso? Porque elas estão seguindo e servindo ao mesmo Deus, elas estão servindo ao mesmo Deus do Velho Testamento, que não é o verdadeiro. E nós vamos ver isso agora dentro da questão da ceia. Por isso eu deixei por último essa informação, que trata-se de uma verdadeira bomba, para poder trazer para vocês essa verdade tão ocultada e escondida por muitos e muitos séculos. Eu vou ler aqui para vocês. A última ceia. Esse é o subtópico. A última ceia. Presta atenção. Eu vou ler bem tranquilo para vocês poderem entender. A segunda página do Evangelho de Judas apresenta um relato muitíssimo diferente da última refeição que Yahushua compartilhou com seus discípulos. Gente, presta atenção nessa informação. Eu vou ler de novo. A segunda página do Evangelho de Judas apresenta um relato muitíssimo diferente da última refeição que Yahushua compartilhou com seus discípulos. Quando ele se aproximou de seus discípulos, que tinha se reunido e estavam sentados, oferecendo uma prece de agradecimento pelo pão, ele riu, diz o manuscrito.
ele chegou ali, aonde eles estavam reunidos, eles estavam ali fazendo uma refeição, que o sistema chamou de ceia, e quando Yahushua viu aquilo, eles fazendo aquelas preces, ali, Yahushua riu. Presta atenção na continuação da leitura, gente. Os discípulos disseram a ele: Mestre, por que ri de nossa prece de agradecimento? Nós fizemos o que é certo. Um deles se dirigiu a Yahushua e disse o seguinte: Mestre, por que você está rindo da nossa prece? Nós fazemos o que é certo. Olha para você ver como que os discípulos ainda estavam infiltrados dentro da religião farisaica. E Yahushua pegou e disse para eles o seguinte: não estou rindo de vocês. Vocês não estão fazendo isso por vontade própria, mas porque é por meio disto que o seu Deus com letra minúscula, será glorificado. Vocês estão vendo isso, gente? Agora vamos fazer uma pausa aqui, que eu quero lembrar para vocês uma coisa. Quando nós comentávamos sobre a ceia, o que a escritura do Almeida e as demais elas dizem? Elas dizem o seguinte, que depois de haver ceado, não é isso que está escrito lá? Que depois de haver ceado, ele pegou um pão e um cálice. Então, o pão e o cálice não era ceia. O pão e o cálice não era a tal ceia. A tal ceia era o quê? Era um cordeiro. Então, aquele cordeiro havia sido morto, havia sido sacrificado para eles comerem naquela noite. Porque a escritura do Almeida diz que depois de haver ceado, ele pegou um pão e um cálice. Vamos continuar a leitura do apócrifo, depois a gente vai tirar as conclusões. Ele respondeu o seguinte, Yahushua: eu não estou rindo de vocês. Vocês estão fazendo isto não estão fazendo isso por vontade própria, mas porque é por meio disso que o seu Deus, com letra minúscula, será glorificado. E Yahushua ri, dizem os estudos, porque os discípulos não compreendem que o Deus do Antigo Testamento, a quem dirigem as suas preces, não é o verdadeiro Deus. Neste evangelho, apenas Judas, o discípulo, que os cristãos ortodoxos desprezaram, compreende a verdadeira natureza de Yahushua. Entendeu? Quer dizer, aquilo que eles estavam fazendo ali, aquilo que o sistema chama de ceia, tratava-se de um ritual que era feito para quem? Para Terron, o Deus do Velho Testamento, que exigia sacrifícios. Por isso que a ceia que a Bíblia do Almeida apresenta não era pão e vinho, e sim um cordeiro. Vocês conseguiram entender? E Judas, ele havia percebido isso claramente, mas os demais discípulos não perceberam isso. Por isso que eles perguntaram para Yahushua: mestre, por que ri de nós enquanto fazemos essa prece? E Yahushua falou: isso aí que vocês estão fazendo aí, está aqui no apócrifo. Eu estou falando para vocês o que está aqui no apócrifo. Isso aí que vocês estão fazendo aí vai glorificar o seu Deus. Ó, o Deus do Velho Testamento, que exigia sacrifícios. Entendeu? E com isso, Yahushua mostrou para eles que aquilo ali era um ritual, que aquilo ali
que eles estavam praticando, que eles estavam fazendo, era um ritual a Terron, e não ao verdadeiro, o qual o próprio Arrucho ali mostrou para eles. Veja que esse negócio de ceia, que o sistema dá muito destaque, o sistema dá muita força, muito destaque para esse negócio de ceia. Você pode ver que é ceia no meio da semana, é ceia fim de semana, é ceia no final do mês, no começo do mês, no meio do mês. Não é assim dentro do sistema religioso? Por que que eles... Só que eles pegam um pão, um pedaço de pão e um cálice e chamam aquilo de ceia. Mas eles estão prestando culto a Terron Valak, como o Israel Conceição acabou de mencionar aí, ó. Eles estão prestando culto a Terron Valak, porque o verdadeiro... Vamos colocar assim para todo mundo entender aqui, Marcelo e Marcos. Vamos colocar aqui para todo mundo entender. O verdadeiro Deus, sabe o que ele disse com relação a isso? Compaixão eu quero, e não sacrifício. E o sacrifício que eles fizeram era matar um cordeiro. Porque lá na Bíblia do Almeida, entrega eles de todas as formas, quando diz que depois de haver ceado, ele pegou um pão e o cálice. Então a ceia não era pão e vinho, a ceia era um cordeiro, a ceia era consumo de carne de animal, era consumo de ser vivo, o que nunca agradou o Criador. Vocês que estão recebendo essa mensagem nessa noite, essa é mais uma novidade da promessa, contida dentro dos apócrifos. Vocês podem procurar esse apócrifo na internet, pode baixar esse apócrifo e ler ele. E vocês vão ficar sabendo das verdades que preocupou e que conturbou todo esse sistema no passado e que vai voltar a conturbar hoje, principalmente o protestantismo, que pratica esses rituais macabros de sacrifício de animais, entendeu? Prestando culto e adoração a Terron Valak. Eu vou fechar meu microfone para que o Marcos e o Marcelo possam dar agora a palavra deles. Mais uma vez, né, Rodinei? Vem falando bem claro aí, né? Eu estava vendo aqui uma palavra, né, que vem completar tudo que foi falado aí, né, desse Deus enganador, né? Esse Deus minúsculo, né, que tá nas escrituras, né? Porque Shaul, Paulo, né? Quem não sabe, Shaul é o Paulo, né? Ele menciona lá em Coríntios, 2 Coríntios 4:4, né? Vou ler aqui, ó. Para os incrédulos, né? Para os incrédulos, cuja a inteligência desse Deus, que é Deus minúsculo, deste mundo, obcecou a tal ponto que não percebe a luz. Aqui está o evangelho, né, da promessa, evangelho, né? Vou ler como está aqui. A luz do evangelho, onde resplandece a imagem de Yahweh, né? De fato, não pregamos a mensagem, né, de Arrucho, né? Então você vê que obcecou a tal ponto que eles não percebem a luz, né? A luz do evangelho verdadeiro, né? Da promessa. E hoje está isso aí, porque estão adorando o Deus falso, né? O Deus que não traz nada, só traz a morte, né? Porque esse Deus é Deus de morte, não de vida, né? Então você vê que Shaul lá já tinha percebido isso também, já falou isso, né? Que obcecou a tal ponto que não percebe essa luz, né? E isso que hoje a gente vem perceber, né? Que nós estamos buscando a se limpar mesmo, né? A se limpar para buscar esse verdadeiro, porque ele é o verdadeiro, né? Ele é o único, né? Então isso é muito maravilhoso saber disso hoje, de buscar essa verdade, né? É muito gratificante, né? Vou passar para o Marcelo a palavra aí, ok? Maravilha. Meus amados irmãos, Rodinei e Marcos, e todos do chat, essa foi uma bomba pesada contra esse velho sistema religioso que nos impôs essa coisa macabra
de sacrifício de animais, que hoje nós sabemos, graças a Yahushua, que não devemos sacrificar os seres vivos, entendeu? O negócio é macabro mesmo, desse sistema podre que nos condicionou de, como a gente ficou muito tempo em sistema religioso, sempre, toda semana tem um sacrifício, toda semana tem um sacrifício, não sei o quê, muita, o sistema brincou com o nosso entendimento. E esse Deus do Antigo Testamento cegou nosso entendimento. E a gente hoje, graças a Yahushua, nós estamos conseguindo sair desse marado de coisa errada que esse Deus Terron, que a gente, o sistema continua nós adorar ele. Hoje nós temos que dar graça ao Pai Yahushua para que a gente conseguimos sair e estamos levando essa promessa de Atos 29 para todos aqueles que têm um coração humilde, para poder abrir essa mente, abrir a mente deles, que esse está adorando um Deus do Antigo Testamento, o Deus do mal e do caos. E esse é o Deus impostor, não é o verdadeiro Deus, e o verdadeiro Criador Yahweh que nós devemos adorar hoje em dia. E assim vamos levar essa promessa, fomos chamados para isso, e vamos afim, sem medo, e para o pessoal, os irmãos em Yahushua, o povo de Yahweh, acordar para adorar o Deus maravilhoso que é Yahushua. Passa para você, Reginei. Vocês podem observar que isso que o sistema religioso pega hoje, aquele suco de uva que simboliza, né, o sangue. Olha só para vocês verem como a coisa é grave. O suco de uva que simboliza sangue e o pão que simboliza carne. Duas coisas completamente condenadas por Yahushua. Porque ele disse, compaixão eu quero e sacrifício. Entendeu? Compaixão eu quero e não sacrifício. Mas o sistema colocou na cabeça das pessoas que se elas não beber daquele sangue, quer dizer, um bando de vampiros evangélicos, bebendo sangue, quem bebe sangue é vampiro, é demônio, é anjo caído. É anjo caído que gosta de sangue. As entidades envolvidas dentro das religiões que gostam de sangue. E Yahushua nunca pediu isso para os discípulos. Ele nunca pediu isso para nenhum dos discípulos. Ele nunca pediu para os discípulos aquela passagem que eles dizem lá, que eles colocaram, que o sistema templário colocou dentro da Escritura, fazer isso em memória de mim, isso é uma mentira, um ritual de sacrifício a Terron, um culto prestado a Terron Valak. Porque Terron Valak gosta de sangue. Terron Valak gosta de sacrifício. Terron Valak gosta de carne. Terron Valak que ensinou os homens a matar animais, seres vivos, que inclusive esses animais, eles conversavam com Adão e Eva dentro do Éden. Está a própria serpente lá como exemplo, que mostra a verdade. E Eva não ficou nem um pouco ali espantada de aquela serpente estar falando. Vocês estão entendendo, pessoal? As novidades da promessa trata-se de informações verdadeiras. Por isso eu digo para vocês agora uma passagem, que é a passagem de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Yahushua, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que possa conduzir à salvação. Os demais caminhos sugestivos e apresentados são caminhos de morte, como a própria Escritura fala. Há caminhos que parecem ser bons aos homens,
mas o seu fim é de morte. Vocês estão entendendo? Por isso, nós esperamos que vocês reflitam nas informações que foram transmitidas nessa noite, que vocês pesquisem os livros que nós estamos indicando, os apócrifos, que vocês busquem também essas informações. Eu agradeço aí ao Marcos, agradeço ao Marcelo, agradeço a todos do chat que participaram conosco, e que, se for necessário, se você ficou com dúvida, assista de novo essa live. Assista quantas vezes for necessária essa live, para que você possa absorver essa verdade que foi ocultada por muitos séculos. Foi ocultada por mais de 1.700 anos. Eu vou dirigir a palavra aqui ao Marcos e ao Marcelo para que eles possam dar o parecer deles aí para você. Obrigado, né, ao Rodinei, pela participação dessa live, né, ao Marcelo, né, e a todos os irmãos do chat, que assistiu essa live também, né. Somos gratos, né, por estar contribuindo, né, com essa alegria, porque é muito gratificante, né, de estar participando disso e saber que estamos levando essa promessa, né? O que cabe a nós é levar a promessa, né? E tá levando, né? Isso que importa. E as pessoas que vai entender isso aí, e que a alegria, né, de que entenda e possa compreender isso, porque, olha, é algo tão, tão gratificante, né? Porque vem trazer essa liberdade para o homem, né? Essa liberdade em Yahushua, né? É bem claro, essa liberdade que vem libertar o homem, né? Em Yahushua. Isso é muito forte. Obrigado por tudo, né? E passa a passagem, a palavra para você, Marcelo, aí, ó. Eu agradeço, agradeço o irmão Rodinei, agradeço o irmão Marcos e todos os chats e daqueles que por vir que vai assistir essa live, que essa live é muito maravilhosa, bombástica, e vem assistir essa live com o coração limpo e de mente aberta, para poder compreender essa novidade que a Rússia está passando para a gente, a novidade da promessa, mais uma vez frisando, a novidade da promessa. A pessoa tem que vir de coração limpo e a mente bem nítida para poder entender o que a Rússia está passando para todos. Não é a gente que estão passando, isso aí. É o próprio Rússia que está passando para vocês, para a pessoa entender, para sair desse marado terrível do sistema. Entendeu, gente? Assiste várias vezes, igual o irmão falou, para poder compreender essas novidades e promessas que a Rússia está passando essa noite. E um abraço e obrigado a todos do chat, irmão Rodinei e irmão Marcos. Fala com você, Rodinei. Eu agradeço a todos vocês, em especial aí, todos vocês, no geral, do chat, o pessoal que está assistindo e que irão assistir essa live, e que a Rússia conduza vocês no caminho de Sião. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.